Abra sua Bíblia no livro do segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 38. Eu vou pregar aqui textual, eu vou seguir o texto e vou entrar em alguns outros textos da Bíblia. Nós vamos percorrer a Bíblia, porque nós estamos vivendo um momento decisivo da igreja na terra, irmãos. Nós estamos vivendo um momento de confusão religiosa. Nós estamos vivendo um tempo de confusão de igrejas. Nós estamos vivendo um tempo de confusão de falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinadores. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas já não sabem mais em quem confiar, não sabem mais em quem acreditar por causa de tanta confusão que estamos vivenciando na face da terra. Uns escandalizando a obra de Deus, outros deturpando a obra de Deus, outros fazendo escândalos na obra de Deus, e nós estamos vivenciando isso, e nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar quietos, não importa o que irá nos acontecer, não importa o que iremos passar. Pedro foi preso por causa da palavra, Estevão foi morto por causa da palavra, Paulo foi preso por causa da palavra, e tantos homens de Deus na nossa época, na nossa era, na época contemporânea nossa, foram presos até que o evangelho chegou no Brasil, em outras nações. Eles sofreram muitos por causa da verdade. Então nós não podemos ocultar, e nós estamos vivendo uma miscelânea gospel na terra, devido ao fato das pessoas não darem crédito ao verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo de número 38, nos diz assim: voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande no lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Vamos ler assim o primeiro versículo, depois nós vamos. Meus queridos, Eliseu estava em Sunem. E agora Eliseu estava retornando a Gilgal. Gilgal ficava instalado ali a escola de profetas. Ficava ali a escola de profetas que Eliseu era quem ensinava na escola de profetas. E a Bíblia diz que quando Eliseu ele volta de Sunem para Gilgal, os irmãos vão ver que Gilgal é um lugar importante. É um lugar de muita importância no texto bíblico, porque quando Elias vai ser arrebatado, lá no capítulo 2 do livro de 2 Reis, os irmãos vão deparar que Elias, ele saiu de Gilgal e foi para Betel. Ele saiu de Gilgal e foi para Betel. Gilgal é o lugar de aprendizado, Gilgal é o lugar aonde nós aprendemos a palavra de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que em Gilgal havia naqueles dias, o quê? Uma fome. Havia uma fome. Essa fome era fome física, era fome de alimento, era fome de comida, era fome de comer pão, de comer trigo, de comer alimento da época. Não havia, porque Deus permitiu que houvesse uma grande fome naquela terra. E os filhos dos profetas estavam todos assentados na presença de Eliseu. E a fome, os irmãos sabem, irmãos, que as pessoas quando estão com fome, elas estão dispostas a comer o que se falar, isso aqui enche, isso aqui mata a fome, e eles comem. Existem lugares no mundo que nós já vimos as crianças fazendo bolinho de terra e comendo bolinho de terra. As pessoas comendo barra, argila, para poder saciar a fome, porque não havia comida. E aqui, os filhos dos profetas estavam passando por este momento, por quê? Porque havia fome na terra, havia escassez de alimento naqueles dias, e naquele momento que havia fome, o profeta Eliseu, ele toma a palavra,
junto aos profetas que estavam com ele, junto aos seus alunos que estavam com ele, ele diz: olha, pega uma panela grande e coloca no lume, e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Eliseu diz: olha, agora vocês vão pegar uma panela grande e vocês vão colocar no lume. O que é lume? Lume é fogo. Lume é um forno, aonde ele iria colocar a panela para cozinhar aquele alimento, para dar para os profetas. Era onde que eles iriam fazer o alimento, porque havia fome. E eles iam comer o quê? Caldo. Caldo. Eles iriam comer. Só que, meus irmãos, olha para você ver. A Bíblia nos diz que um dos moços de Eliseu saiu ao campo para pegar ervas. E quando ele chega ao campo para pegar ervas, a Bíblia nos diz que achou uma parra brava e colheu dela uma capa cheia de coloquitidas, que era uma parreira brava que dava na região de Gilgal. Se você for estudar sobre essa coloquitidas, esse nome é o nome de um fruto venenoso, nascido como trepadeira, nascido como a uva. Parreira, nascido como uva, e subia e dava os seus frutos. Que na cidade de Gilgal, em Israel, crescia como parreira brava. Então ele saiu, não conhecendo, provavelmente parecia-se com a uva, parecia o pé com a uva, e ele colheu aquilo, colocou na sua capa e levou para o homem de Deus, levou para a panela para cozinhar, sem saber o que estava levando. E a Bíblia nos diz que quando ele viu aquela coloquitidas, veio e cortou, certamente era algum fruto maior, porque ele cortou em pedaços e colocou na panela do caldo, porque ele não conhecia o que ele estava levando para a panela. Ele não conhecia, mas a fome era demais. A fome era demais. Eles estavam com fome, desejosos de alimentar. E eles queriam comer. E a Bíblia nos diz, meus queridos, que assim fizeram. Tiraram da panela e deram para os homens comer aquele caldo daquela erva, daquela parreira brava. E quando, no versículo de número 40, tiraram de comer para os homens, sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram, dizendo: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Quando fizeram, estava cheiroso, todos eles foram comer, comeram, mas quando colocaram na boca, eles disseram: peraí, esse negócio está certo não. Isso aqui não tem sabor de comida que nós já comemos. Isso aqui não tem sabor de alimento que nós já comemos. Isso aqui é veneno. E eles gritaram para o homem de Deus: homem de Deus, tem veneno na panela. Tem veneno na panela. E você vai ver aí, a morte na panela. E não puderam comer. Porém ele disse, quem disse? Eliseu: traz-me, pois, o quê? Traz-me, pois, o quê? Farinha. Traz-me farinha. E deitou-o na panela e disse: tirai e comei para o povo. Dê de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então veja bem, Eliseu, junto com eles tiveram discernimento que a comida que eles estavam comendo ia fazer mal. Clamaram para o homem de Deus. O homem de Deus, com discernimento, falou o quê? Para me combater esta erva,
para mim combater essa parreira brava, só resta farinha. E misturou farinha e falou: agora vocês podem comer. E comeram e saciaram a sua fome e ninguém morreu. Ninguém morreu, porque o profeta, homem de Deus, estava ali. Então, meus queridos, aqui é uma história literal que aconteceu com o profeta Eliseu e com seus alunos da sua escola de profetas, aonde estavam aprendendo. E por falta de conhecimento de um, levou comida estranha que iria danificar toda a escola de profeta. Mas o homem de Deus ali estava. Agora, afinal de contas, qual é a colocação deste texto? Qual é a colocação, qual é a aplicação deste texto para a atualidade que nós estamos vivendo? Nos dias de Eliseu, havia o que em Gilgal? O que? Fome. Fome de pão. Fome de comida. Trazendo para os nossos dias, nós estamos com fome de comida? Nós estamos com fome de alimento? Nós estamos com fome de pão? Nós estamos com fome de alimentar? Não. Mas há uma fome que está atingindo o globo terrestre. É a fome espiritual. A fome espiritual vem assolando a terra. Vem assolando, pastor, mas tem pregador demais. Tem pastores demais, tem igreja demais. O problema é esse. Que tem pastor demais, tem igreja demais, tem profeta demais. É aonde que o povo está morrendo de fome. É aonde que o povo está morrendo. Não tinha profeta lá no rancho dos profetas, na escola dos profetas? E lá iam morrendo. E hoje também não é diferente. Mas por que, pastor? Que as pessoas estão morrendo, se tem igreja, se tem pastor, se tem tudo. Nós vamos ver aqui agora. Olha aí, a fome espiritual está grande no mundo. E as pessoas estão comendo de tudo que vê pela frente e se coloca na frente. As pessoas não querem saber o sabor. As pessoas não querem saber se vai produzir algum efeito de salvação, de transformação na sua vida. O que eles querem é comer, 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 comer. E o apóstolo Paulo, lá em lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1 ao versículo 4, ele vai dizer que o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido à doutrina de demônios, a ensinamento de demônios, por não querer ouvir a doutrina sadia, a palavra sadia. Meus queridos, não basta, preste atenção para você ver, não basta dizer que é de Deus, não basta dizer que frequenta uma igreja, não basta dizer que frequenta uma casa de oração, é preciso ter a palavra de Deus em nossos corações para vencermos, para superarmos, é preciso da palavra de Deus. Veja bem, o apóstolo Paulo, ele fala aí primeiro, ou seja, 1 Timóteo, capítulo 4, onde nós citamos aqui, parte, ele fala, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvido a quê? A espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores são falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos treinadores, falsos doutores que estão ensinando o povo, enganando o povo. Estão ensinando o que Deus não mandou ensinar, estão falando o que Deus não mandou falar, e o povo está sendo enganado, meus queridos. É por isso que os profetas foram salvos da morte, porque o que eles frequentavam? O que eles frequentavam? A escola de profetas.
Se você é um frequentador da casa de Deus, se você é um frequentador de culto de ensino, se você é um frequentador de escola dominical, se você é um frequentador da palavra de Deus, nenhum mal vai te atingir, porque a palavra de Deus vai cobrir a tua vida. A palavra de Deus vai cobrir a tua vida. Então não adianta. Às vezes as pessoas, elas são enganadas facilmente por não conhecer a palavra. Olha o que diz o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo 2 e versículo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, é Bíblia, irmão, para você não ser enganado. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2 e 3. Eu vou ler o primeiro também. E também houve entre os falsos, e também houve entre o povo, o quê? Falsos profetas. Como entre vós haverá também falso quê? Falsos doutores. Ou seja, lá no passado, teve falso profeta no meio do povo de Deus. Aí Pedro diz, no meio de vocês, vai vir também o quê? Falso doutores. Aqui doutores, irmão, não é médico lá do hospital, não. Não é médico que atende lá no hospital, no SUS, ou seja, onde for. Aqui está falando de doutores, homens que são capacitados por Deus para aplicar a palavra, para ministrar a palavra e as pessoas serem curadas. Só que esses doutores aqui, que Pedro está dizendo, eles são o quê? Falsos. Eles são falsos, eles são genéricos. Eles não são verdadeiros. Eles querem a destruição do rebanho. Eles não querem compromisso com o rebanho. Eles querem a lã do rebanho. Eles querem tudo do rebanho, menos a salvação do rebanho. E Pedro vai dizer ainda mais, doutores o que vão fazer? Doutores que introduzirão, o que é encobertamente, irmãos? Ocultamente, secretamente. Eles vão introduzir encobertamente, João. O que eles vão introduzir? Heresias de perdição. Mentira. Você está lá naquela igreja? Não, não precisa daquilo lá não, que aquela igreja ensina não. Deus nos deu livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio e agora nós temos direito de escolher. É lógico, irmão, Deus deu livre-arbítrio. Eu tenho direito de escolher, eu posso fazer o que eu quiser. Só que não reclama da escolha. Só que não reclama depois que você escolheu. Não venha reclamar da escolha, porque toda escolha tem o seu preço. Toda escolha tem o seu preço. Não reclame depois. Aí ele diz que vai introduzir encobertamente heresias de perdição. E vão fazer o quê? Negarão quem, irmãos? Irmão, já tem igreja negando Jesus. Já tem igreja inclusiva, que estão deixando Jesus de fora e colocando o quê? O mundo para dentro. Estão colocando o sistema do mundo nas igrejas. Filosofias vãs, ensinamentos vãos. Não tem mais poder do Espírito Santo, não há mais cura, não há mais manifestação do Espírito Santo, porque os homens estão introduzindo encobertamente heresias de perdição, estão introduzindo na igreja, e os crentes estão achando normal. Não é normal, irmão. O dia que você parar de sentir a presença do Espírito Santo, você pode dizer que você está desviado, que você está afastado. É preciso rapidamente, urgentemente, voltar aos braços do Senhor Jesus e abraçar a fé e a salvação em nome do Senhor. Olha aí ele disse: negarão o Senhor que os resgatou. Aí você vai lá no livro do profeta Isaías, capítulo 4, o texto é grande, não dá para ler, que lá fala assim, 7 mulheres lançarão mão de um nome, de um homem.
Ó, nós não queremos a sua doutrina, nós não queremos o seu ensinamento, nós só queremos o teu nome. Irmão, quem que quer usar o nome do Senhor? Igrejas. Igrejas querem usar porque o nome de Jesus tem poder. Eles querem usar e estão usando para mentira. E a gente prega a verdade, as pessoas não querem nos ouvir. A gente ensina a verdade e as pessoas não querem atender a verdade. Eu não sou louco de chegar aqui no altar e ensinar uma doutrina diversa para os irmãos e mudar a doutrina do Senhor e achar que está normal. Não está normal. Enquanto Deus me der graça, enquanto eu tiver saúde, enquanto Deus me der força, enquanto o Senhor me der unção e me der graça, eu vou ensinar a salvação em Cristo Jesus para a igreja. Aí Pedro fala que negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si, o quê? Repentina destruição. Irmão, não vai tardar, vocês vão ficar sabendo pela internet, pela televisão, vocês vão ficar sabendo a resposta disso aqui. Essas pessoas que estão fazendo uso do nome do Senhor dessa maneira, o que vai acontecer? Eles vão ter sobre si repentina perdição. Aí Pedro vai mais ainda. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o quê? Deixa eu te perguntar, o caminho de Deus não está sendo blasfemado na televisão? Eles não estão blasfemando do caminho de Deus? Mas por causa do quê? Por causa dos falsos, escandalizando o nome do Senhor, falando que Deus está e Deus não está. Irmãos, é prova bíblica. O Senhor falou assim, ó, eles vão falar em meu nome, vão dizer que eu estou falando, vão ter sonho, vão ter visões, mas não é de mim. Eles vão falar deles mesmos, e vão levar muita gente para a perdição. E hoje, conforme a pessoa que você questionar, que ela está servindo a Deus em um lugar errado, você arruma problema. A pessoa não quer saber. A pessoa não quer saber. Ah, mas é avivamento, é isso. Então vem para a escola dominical que você vai descobrir o que é avivamento. O que aviva a nossa vida. Deus não quer um avivamento para a igreja de momentos. O que nós estamos vivendo hoje é um avivamento de momento. Momento passa. O que nós queremos viver é um avivamento permanente, que começa e o fogo vai aumentando, 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 até ser dia perfeito na nossa vida, conforme diz Salomão no livro de Provérbios. E ele ainda diz mais. Ah, isso aqui é apertado, irmão. Versículo 3. Olha para você ver. O que a erva daninha, essa erva daninha está fazendo? Essa coloctidas estão fazendo nos nossos dias. Versículo 3. O que esses falsos doutores vai fazer com a igreja? Olha aí, ó. O que está escrito? Vamos lá? 2 Pedro 2 e 3. E por avareza. O que é avareza? Ganância por dinheiro. Ganância por dinheiro. E a Bíblia fala assim: quem desejar o dinheiro nunca fartará dele. Porque a vida dele é aquilo, é dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aqui ele fala: e por avareza. O que esses doutores vão fazer com a igreja? Vão fazer negócios com palavras fingidas. Irmãos, tem gente vendendo a noiva de Cristo. Tem gente vendendo a noiva de Cristo. Olha, eu não quero pastoria mais, eu estou com uma igreja aqui, e essa igreja está rendendo 150 mil, eu estou vendendo ela, se vocês me der 1.300.000, eu passo para vocês, e ela é de vocês, de porteira fechada, como se a igreja fosse um gado. A igreja, na verdade, é um gado de ovelhas para o Senhor, mas não para ser vendido. Farão de vós negócios.
E todo mundo, nossa, que benção, nós passamos para outro. Passou, foi vendido. Foi vendido. E a justiça de Deus não tarda em tomar juízo destes homens que estão brincando com a igreja. Oh, remassuri, bekeb, neve, galar, massuri, denebias. Eu sei, irmãos, que essa palavra aqui, conforme o púlpito que você pregar, você sai de lá com a orelha vermelha. Mas tem que pregar a verdade, eu não posso esconder da igreja. Eu não posso deixar vocês serem enganados pelo mundo e por falsos profetas e enganadores. E outra, eles têm palavra macia, viu, irmãos? E aí, varão? E aí, varão? Ei, beleza, mano? Aqueles abraços. Fica fora, cai fora, cai fora. Não, é amor, pastor. Vai nessa do amor, vai para você ver onde você vai parar. Dali a pouco você está... É sério. Deus me deu essa palavra, eu falei, Deus, hoje é domingo, Senhor, a palavra é minha. A palavra é minha. E outra, não é só nós que estamos ouvindo aqui, não, tem muita gente ouvindo lá. E depois vai ouvir depois. Farão negócios. Farão, olha aí, ó. E por avareza farão negócios de vós. Com o quê? Fala, irmão. Com o quê? O quê? Palavra fingida. O que é palavra fingida, irmão? É a mesma coisa do marido que não gosta da mulher mais, chegar para ela, meu benzinho, meu chuchuzinho, eu te amo, te amo. Mas lá dentro ele não gosta dela mais. Palavra fingida. Ei, isso aqui que é obreiro, ó. Isso aqui é obreiro, ó. E fica assim, irmão, ó. Sai fora. Quando ficar assim, ó. Não aceita, não. Fica assim, isso aqui é homem de Deus. Isso aqui, ó. Ih, ó. Tô fora. Não vem, não. Não vem. Não aceita, irmão. Palavra fingida. Ei, isso aqui é o homem de Deus. Isso aqui é o homem de Deus. Põe uma primeira. Acelera. Joga a segunda e pá, para a quinta já de uma vez e vaza. Se você quiser permanecer salvo. Olha aí. Palavra fingida. Ei, irmãzinha, isso aí que é mulher de Deus. Eita, mulher de Deus. Eita, homem de Deus. Vira as costas. Um bando de banana. Um bando de bobo, de frouxo, de trouxa. Hipócritas, palavra fingida. Não, pastor, não tem disso. Irmão, tem crente que é muito, como é que eu explico? É muito inocente, ou sei lá, para não falar outra coisa. É porque não lê Bíblia, porque se lê Bíblia, ele vai discernir, fala, opa, esse aqui é um chupacabra. Isso aqui não é de Deus, não. Não, esse aqui não. E outra, irmão, não tem medo de descarar, não. Um dia chegou uma moça, acabou um congresso, acabou uma festividade, o pastor tinha pregado, o cantor tinha cantado, e eu estou saindo, eu e minha esposa, do ginásio. E eu estou descendo a rampa do altar, e veio uma moça. Irmão, essa moça, ela pulou o culto inteirinho, ela falou em língua o culto inteirinho, rodava, rodopiava o culto inteirinho. Terminou o culto, ela veio para o meu lado. Falei, não vem não. Não vem não. Pensei comigo, não vem não, que eu estou te vendo. Aí ela veio. É assim diz o Senhor. O senhor que foi o pregador da noite, né? Foi, não, senhora. Não, mas é para você mesmo. E foi, levantou minha mão para cima, parecia um assalto. Levantou minha mão para cima e veio, aí eu estou com a mão assim, né? Aí ela veio com a mão dela abertinha para trançar os dedos dela no meio dos meus dedos. A hora que ela veio, eu só fiz assim, tipo, aqui não. Aqui não. Falso profeta, mentirosa. E outra, irmão, eu já vou avisar desde já. Em nome de Jesus, na autoridade do Espírito Santo. Não venha profetizar da carne que Deus vai dar autoridade para a gente, dar um abafo.
Eu estou sentindo isso. Deus falou, chega. Eu estou enojado de tanta nojeira que eu não estou falando e estão dizendo que é eu. Eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, aí Deus não dá. É Deus que não presta, é a igreja que não presta, mas Deus não falou nada. Foi o miserável, falso profeta e falso doutor que profetizou em nome do Senhor. E nunca vai cumprir, porque quando Deus não está no negócio, não cumpre, irmão. Mas quando Deus está no negócio, a palavra de Deus cumpre e permanece para sempre. Quando nós abrimos a Decolete, nós fizemos um pacto. Bíblia até o fim. O dia que nós estiver fazendo aqui uma saroca em cima desse punho, inventando para chamar a atenção, vocês podem caçar outra igreja. Fala, está tudo desviado, desviou, não prega mais, agora é negócio de chá de bordo, é chá de canela para ungir, é chá não sei do que é lá mais. Pô, falei, vamos caçar outro lugar que o negócio aqui esgotou. Porque nós vamos pregar a palavra. E Pedro falava fingida, sobre quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não. O que é dormita? Não dorme. Deus não está dormindo. Tem gente que está achando que Deus dorme. Dorme, pastor. A Bíblia fala lá assim, ó, porque tem um hino que fala assim, ó, ele dormiu lá em casa. Mas Jesus não dormiu lá. Jesus, ele partiu o pão, quando eles olhou, cadê ele? Já tinha ido embora. Aí, os salmos de número, o salmo que fala assim, ó, nem dormirá e nem tosquenejará o guarda de Israel. O que é tosquenejar? Cochilar. Deus não cochila. Deus fala, eu vou tirar um cochilo, viu? Vai estudando aí na minha lição, que eu vou tirar um cochilo, depois qualquer coisa você me pergunta da lição. É assim que Deus faz? Não, Deus não dorme, Deus não cochila, Deus está com os olhos abertos, 24 horas por dia, desde o princípio de tudo até o fim de tudo. Ele é Deus acordado para ser adorado. Está apertada essa palavra. Mas tem que ensinar. Eu não posso deixar. Eu podia pegar uma palavra aqui, receba, seja batizado, pula, relampeia aí, pula, irmão, pula. Mas e amanhã chegava um falso doutor na porta da tua casa? Você é lá da igreja do pastor Elias? Sim. Ó, nós estamos abrindo um lugar aqui, e o negócio lá, o fogo pega. Lá não pega muito não, mas o nosso lá é fogo do começo ao fim. Olha aqui. Para manifestar. Oh Jesus, tu és tão lindo. Guarda isso aí no teu coração. Por que Ezequiel mandou pôr a panela no lume, mandou pôr a panela no fogo? Porque quando o fogo aquece, o que é verdadeiro permanece, e o que é falso manifesta. O fogo vai fazer o falso manifestar, e o fogo vai fazer o verdadeiro permanecer. Por quê? Colocaram na panela, parreira brava. Quando colocaram o fogo deu poder para quê? Para queimar o mal. Quando eles foram comer, tem veneno na panela. Aí Eliseu fala, não tem problema. Irmão, não precisa preocupar com os falsos doutores, com os falsos ensinadores. Ainda tem uma solução para a igreja. Ainda tem uma solução para a minha vida e para a tua vida. Eliseu falou, me arruma farinha. E colocou farinha na panela. Falou, agora vocês podem comer. Pastor, farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de rosca, qual que é? A farinha aqui, irmãos, quando você vai ver lá no sacrifício de Levítico, lá tem uma flor de farinha que era oferecida na oferta de manjares. Flor de farinha. Essa flor de farinha, ela tem uma simbologia para nós do quê? Farinha. Palavra.
A hora que Eliseu pôs a farinha na panela que estava envenenada, o veneno saiu da panela. O veneno só vai sair do nosso meio, o veneno não vai permanecer no nosso meio, enquanto estivermos pregando a verdade, enquanto estivermos pregando a doutrina do Senhor, o Senhor será conosco para garantir a nossa vitória em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, quem gosta de comer farinha? Os jovens que gostam, não? Eles não querem farinha. Quem quer farinha? Aí, quem quer farinha? Quem quer farinha? Pode fazer assim, irmão. Ó, vocês querem farinha, não? Farinha! Uai. Farinha! 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 Aqui o antídoto. A farinha que vai tirar o veneno da panela. Deixa eu ver aqui. Quantas farinhas nós temos aqui? Deixa eu ver. Cadê as farinhas? Oh, meu Deus, as farinhas foram embora. Meu Deus do céu, cadê as farinhas? Fica aí, levanta a mão, irmão, deixa levantado. Olha aí. Aqui, fala assim, ó. Aqui tem farinha, Satanás. Aqui tem farinha. Aqui tem farinha. Isso aqui é farinha para comer, não é para cheirar não, viu, irmão? Tem gente que só está cheirando a palavra de Deus. Vai ler. Nossa, pastor, eu li 10 capítulos hoje. Mas sabe que jeito que ele lê? Nem o The Flash alcança ele. Aquele filme que tinha o The Flash, que era tão veloz. Ele vai ler. Eu quero entender, Senhor. Eu tenho que ler. Vou ler. No princípio fez o Senhor do céu e a terra era vazia. A forma do o Espírito do Senhor andava sobre a face das águas. Parecendo narrador de rodeio de futebol. Aí acaba de ler. O que você entendeu que você leu? Eu não sei. Então você vai comer farinha a partir de hoje. Para você não ser enganado. Para nós não sermos enganados. Para nós não vivermos um engano. Olha, lume, fogo. Primeiro, fogo. Lume. Segundo, trazer o lume. Ou seja, o fogo vai mostrar. O fogo vai revelar. Quando tem lume, o lume mostra. Eu vou trazer a lume tudo o que está em oculto. Quando você põe no fogo, Deus revela o que é palha, o que é feno, o que é madeira. O que não permanece. E nós precisamos, meus queridos. Irmão, tem hora que me dá pena de algumas pessoas andando atrás de profetas ambulantes. Precisa disso não, irmão. Ora a Deus. Deus fala conosco na oração. Deus fala conosco lendo. Deus fala conosco usando o irmão. Deus fala conosco vindo num ensaio. Deus fala conosco, irmãos. Só que as pessoas querem algo diferente. Eu quero diferente. Eu quero, assim, algo, pastor, aqui, sei lá, eu não sei explicar. Eu quero fogo. Aí para ter fogo tem que ter lenha. Provérbios diz, não havendo lenha, fogo apaga. É fogo de palha. Irmão, a partir de hoje é 22 de janeiro, nós vamos ser uma igreja mais forte na palavra. Você vai pegar a Bíblia e vai ter coragem de ler a partir de hoje. Tem gente que perdeu o óculos no meio da Bíblia e não sabe aonde está o óculos. Está no meio da sua Bíblia, pode ir lá. Mas eu leio todo dia. Não leio não, porque se ler, você achava. Mas eu estou com problema nas vistas, mas mexer com o celular não está com problema nas vistas. Para assistir televisão não está com problema na vista. O problema na vista está só para ler Bíblia. Pastor, o senhor está nervoso hoje? Não estou não. Eu estou trazendo a palavra que Deus nos deu. Para amanhã, você não ser enganado e você não ter força mais de reagir. Enquanto você tem força, reaja em nome do Senhor Jesus. O lume
vai tornar-se conhecido. O lume, o fogo, vai fazer tornar conhecido o que é verdadeiro, irmãos. O que é verdadeiro. Teve uma vez, eu encerro aqui, eu estava num culto, e tinha uma pessoa dando uma palavra, uma saudação, e ele, sei lá, aí ele chamou algumas pessoas na frente, chamou as pessoas, ele punha a mão na cabeça e caía. Eu falei, Deus, tem misericórdia, eu estou ruim, ou eu estou desviado, ou ele. Porque a gente ora, a função nossa não é derrubar ninguém. Eu falei, Deus, aí veio um, veio outro, pá, caía, e ficava lá, ó, caído no chão. Eu falei, meu Deus do céu, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu não aguento não, Senhor. Irmão, eu era novo, isso foi em 98, eu estava com 2 anos e meio de ministério. Eu falei, Deus, não aguento isso. Aí sabe o que eu fiz? Falei, Deus, se o Senhor está nesse negócio, eu aceito. Agora, se o Senhor não está, me dá graça aqui agora. Ah, irmãos, a hora que eu abri a boca, me dá graça. Senhor, parece que desceu um canudo de fogo de cima, desceu em cima de mim. Aí eu, sabe quando você cria força? Ah, Deus falou, agora vai lá e põe a mão na cabeça deles. E repreende. Foi misericórdia. Repreende! E fui lá e repreendi, irmãos. Repreendi. Aí Deus me deu uma palavra sobre na hora, Deus me deu a palavra sobre os filhos de Ofni e Finéias. Os filhos de Arão. Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, confundindo os pais aqui. É os filhos de Arão. Nadab e Abiú. O que eles fizeram? Levaram fogo estranho no altar do Senhor. Eu falei, Deus, se esse fogo for estranho, o Senhor vai apagar ele aqui agora. Irmão, Deus jogou água. Deus jogou água, apagou, e eu dei uma palavra na unção do Espírito Santo. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. E aquelas pessoas que ficaram caídas lá, terminou, eu falei, o que você viu? Eu não vi nada. Mas o que você estava fazendo deitado aí então? O que você estava fazendo aí? Estava esperando. Tinha uns que eram sem vergonha mesmo, perdão da palavra. Esperava que a irmã passasse ali, porque as irmãs estavam de saia, era um bando de carnudo, que caía de mentira. Por isso que a gente, irmão, não é que a gente desacredita não, a gente acredita no poder de Deus, mas não vem com coisinha não, que vai ficar envergonhado. Que vai ficar envergonhado, porque Deus não vai deixar passar. E Eliseu aqui, ele pôde vencer aquela parreira brava, pelo poder da palavra, pelo poder da farinha, que é a palavra. Tinha mais aqui, irmão, nós ia falar lá no livro de Judas. Judas, versículo 10 a 13. Eu vou só ler para os irmãos ver, e já encerro. Judas 10, é versículo, irmão, não tem capítulo não. Versículo 10 a 13. Olha o que fala. Estes, porém, dizem mal do que não sabe, e aquilo que é naturalmente não conhece, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano o prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas. Que coisa, né? Estes são manchas em vossas festas de fraternidade que vocês realizam. Eles são mancha. Banqueteando-se convosco, comendo com vocês, apacentando quem? A si mesmo. Sem temor. São nuvens sem? Vixe, então para que presta? Levada pelos ventos de uma parte para a outra. São como árvores murcha. Que mais? Infrutífera. 2 vezes morta. Porque é murcha e frutífera 2 vezes morta. Desarraigada. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas próprias abominações. São estrelas errantes
para quais está eternamente reservado a negritude das trevas. São para essas autoridades, são para esses que estão enganando o povo, porque o povo de Deus é humilde, irmão. O povo de Deus é simples. Aquelas irmãzinhas simples, aqueles irmãozinhos simples, são enganados. Porque eles vêm com a lábia, vêm, come, banqueteia. Oi, irmãzinha, e aí, o almocinho está pronto aí? Benção de Deus. Tem uns nomes que eles dão agora, vixe, está cheio de nome esquisito. E aí? Ai, agora foge. Ô, irmão, tem que ter respeito. Irmã, a boia está pronta aí? Aí está a irmã sozinha na casa, eles chegam, não quer saber se tem mais ninguém, entra. Então, tudo isso está acontecendo, irmãos. Abra o olho, pelo amor de Deus, abra o olho. Não dá crédito a estas mentiras. Não dá crédito a esses falsos doutores. Nós vamos trazer um pastor aqui na escola bíblica, irmão. Vocês vão ver, ele vai entrar nessas áreas. Eu tenho certeza. Pelo tema, ele vai entrar nessas áreas. Os irmãos vão ver. É tremendo. Abra o olho. Não é qualquer porta que está aberta, que fala de Deus, que é de Deus. Não é qualquer lugar que grita Senhor, Senhor, que é do Senhor. Não. Não é. Então, fica firme porque o povo quer novidade. Se você quer novidade, vai num real. Inventa. Quer novidade? Um real está cheio de novidade. Mas nós precisamos da palavra. Deixa eu ver aqui, quem vai vir para a escola dominical? Deixa eu ver. Aleluia. Vamos vir. Quem vai vir para o culto de ensino? Comer a palavra, irmão. Precisamos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu te digo agora. Se você procurar lugar errado, eu estou livre do teu sangue. Amém? Se você andar atrás de coisa errada, de profetada errado, eu estou livre do teu sangue a partir de hoje. Paulo chegou para os irmãos lá no livro de Atos, ele fala assim, eu me coloco diante de Deus, que a partir de hoje, que eu estou partindo aqui de vocês, eu estou livre do sangue de vocês. Desde o dia que eu propus anunciar o evangelho de Cristo, eu não deixei de falar a verdade. Então, se vocês entrar para a mentira, eu estou livre do sangue de vocês. Então, se você entrar por outro caminho, eu estou livre. Porque o Senhor falou nessa noite. Amém? Deus abençoe. Nós vamos dar os avisos nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, amanhã é segunda, nós não temos culto. Amanhã, terça-feira, nós temos culto nos lares. O seu grupo dá para fazer um culto? Dá? O seu grupo dá para fazer outro culto, né? Na rua Capitinga. E depois eu te passo o número. O grupo do presbítero Cristiano vai estar fazendo um culto na rua Capitinga, depois nós vamos estar passando o número para ele colocar no grupo do WhatsApp, que é o grupo dele, certo? E grupo do diácono Elias vai estar na casa da irmã Deusdália, na rua Ibiraci 80, Ibiraci 80, certo? Quarta-feira, irmão, 7 horas da manhã, oração. Todos nós, quem pode estar aqui na oração, quarta-feira, tinha um número bastante maior, quarta-feira. Deus está abençoando. Então, nós contamos com você na oração. Quem tem condições, irmão, porque todo mundo vai trabalhar. Mas quem não está trabalhando e pode estar aqui, 7 horas da manhã até as 8. À noite,
Culto de ensino da palavra de Deus. Culto de ensino da palavra de Deus amanhã, quarta-feira à noite. Nós temos o culto, quarta-feira, tinha até me esquecido, de quarta-feira, é o culto de ação de graça, pelo passar do aniversário do pastor Lázaro, e o culto também da jubilação, né, onde o pastor Lázaro está completando 80 anos, e ele vai ser o nosso pastor presidente de honra da AD Colheita. Quarta-feira. Então, todos os irmãos e irmãs, quarta-feira, não esqueça, viu? Em nome de Jesus. Culto de ação de graça. Hoje? Ah, tá. Quinta-feira, quem ensaiou? Os embaixadores. Quinta-feira, ensaio com os embaixadores. Sexta-feira, está marcado aí na... Qual que é? Adolescente. Sara, sexta-feira, cultos adolescentes. Sexta-feira, culto com os adolescentes. Domingo, 8h45, escola bíblica dominical. Amém? 8h45, escola bíblica dominical. E à noite, mais um grandioso culto com a família. Com as irmãs do Círculo de Oração. Domingo é culto com as irmãs do Círculo de Oração, porque nós vamos ter um domingo do mês para cada departamento, certo? Então, domingo é com as irmãs. E eu peço aos irmãos oração, irmãos, sexta-feira, nós vamos estar indo na convenção em Uberlândia. Pedimos, irmãos, que orem por nós, para que Deus nos leve e nos traga coberto com sua graça, certo? Em nome de Jesus. Então, estes são os avisos, nós vamos agradecer.